Bom dia, irmãos. Graça e paz. Convido você a colocar de pé no seu lugar. Abrir a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Amém? Hebreus 13, capítulo 15. A palavra do Senhor diz assim: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que possamos oferecer ao Senhor nessa manhã sacrifício de louvor, você que confessa Jesus como Salvador, reconhece como Senhor e Salvador. Você deve oferecer a Ele nessa manhã sacrifício de louvor. Eu convido você nessa manhã a adorar Ele aí no seu lugar, a agradecer a Ele pelo dia que Ele te concede de vida, pela oportunidade de você estar na casa de Deus nessa manhã e poder o adorar e poder exaltar o nome dEle. Comece a declarar palavras de adoração, a falar com Deus no seu lugar e a agradecer por tudo que Ele tem feito. Que possamos louvar a Ele independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo na nossa vida, possamos adorar a Ele sempre, exaltar sempre o nome do Senhor, pois Ele é digno. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas seu, meu amigo me tornei. Deus que deixou a sua glória, morreu no nosso lugar. Amém? Vamos glorificar esse Deus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue se derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa, sem
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Aleluia. Nós estamos de pé, porque nós somos a igreja do Senhor, amém?
do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos E que nos move é o que nós cremos. nação santa. Nós somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Perseguição não parou a igreja. O coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, nós somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia, Pai. Tu és a nossa fonte. Fonte inesgotável, Pai. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra em mim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Só tu és, só tu és. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Nós queremos beber de tuas águas. Eu quero beber. Do teu rio, Senhor. Sacia, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. Tu Tu és a fonte, Senhor. Amém, meu irmão? Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 23. Salmo 23, versículo 6. Amém? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Quando eu leio esse texto, em algumas versões fala certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão durante todos os dias. E eu acho interessante a certeza com que o salmista trata isso. Eu tenho certeza que a bondade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E quantas vezes nós agimos por falta de fé? Nós não temos essa certeza que Deus vai cuidar de nós. E nós agimos com a força do nosso próprio braço. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós não temos essa certeza, como o salmista diz. Eu tenho certeza que a bondade do Senhor me acompanhará todos os dias. Ela não me acompanha só hoje, ela não me acompanha só mês passado, não me acompanha só mês passado. Ela me acompanha todos os dias. Independente das circunstâncias, a misericórdia e a bondade do Senhor me acompanha. E Ele fala dessa certeza. E nós precisamos ter essa certeza, dessa bondade que nos acompanha todos os dias. Amém? Mediante essa palavra, eu convido você a trazer o seu dízimo e a sua oferta, glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele e pedindo a Ele essa certeza, essa fé, que se está ruim, vai melhorar. Se está ruim, Ele está do seu lado, Ele não te deixou, Ele não deixou te acompanhar durante nenhum dia. Amém? Te louvarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e glorificamos o teu nome, Pai. Pois a sua bondade, a sua fidelidade não se aparta de nós, Pai. Mesmo quando somos infiéis ao Senhor e sabemos disso, que não somos merecedores de tamanha graça, tamanho amor, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, obrigado por tamanha fidelidade, tamanho amor por nós. E que possamos, Deus, retribuir da mesma forma, sendo fiéis ao Senhor. Que possamos, Deus, confiar no Teu amor e confiar na Tua bondade. Que possamos, Deus, andar em fé, porque crendo no Senhor, sabemos que o Senhor vai agir, Pai. Mas muitas vezes nós temos sido infiéis, não temos tido fé naquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu peço que o Senhor vá de encontro a cada um que está aqui nessa manhã. Aquele que dizimou, aquele que ofertou, aquele que não pôde ofertar, aquele Deus que se encontra desempregado e precisa de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Pai. Aquele Deus que se encontra com necessidades, Deus, de alimento na sua casa, que o Senhor venha prover o alimento. Deus, o Senhor é o Deus que cuida de nós. E nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz a todos, amém? Graça e paz. Bom dia a todos. Vou pedir dois homens fortes para subir aqui o púlpito para nós, por favor. Enquanto os irmãos nos ajudam aqui, deixa eu passar. Isso aí, ó. Dois homens fortes, é isso aí. Aí um homem forte pega aqui em cima, né? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, é muito bom estarmos aqui nessa manhã,
glorificando a Deus, dizendo que nós vamos louvá-lo. Isso é muito bom, né? Mas eu tenho alguns recadinhos para você, bem rápido. Nós estamos aí, começou ontem, a comemoração dos 36 anos da PIBED, ok? Então, você que está aqui conosco, né, é convidado a participar conosco também. Aí eu quero fazer uma pergunta, na verdade duas. De todos que estão aqui, quantos estiveram lá no monte orando, entregando o seu jejum, entregando sua oração? Quantos? Um gato pingado, né? É ou não é? Irmãos, mais do que cultuar a Deus, nós precisamos orar e buscar a face de Deus. Nós precisamos orar e clamar pela intervenção de Deus. Se nós não orarmos, ontem o pastor falou sobre isso aqui, até sem saber, né? Ele falou que todas as pessoas têm muita resistência à oração. E eu sei que tem. Eu sei que a gente não tem muita, a gente não tem muita alegria, né, em levantar 4 horas da manhã, muitas vezes, principalmente nas noites frias, né? Levantar para orar, ajoelhar, se prostrar diante do Senhor, né? Mas nós precisamos orar mais. Fala com a pessoa que está do seu lado assim: você precisa orar mais. Viu, irmãos? Mais do que estar aqui, e mais do que cantar louvores, mais do que fazer qualquer outra coisa, nós precisamos buscar a face do Senhor. É isso que a palavra nos manda. Para buscar santificação, nós precisamos orar. Precisa de oração. Eu quero já agradecer todas as pessoas que estão conosco aqui nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Muito bom tê-los aqui conosco nesta manhã. Mas eu quero pedir a vocês licença, porque como hoje, né, agora pela manhã, é principalmente um culto bem voltado para a igreja, né, Dani? Então a gente pode então poder falar um pouquinho com a igreja também, né? De todos que estão aqui. Então, irmãos, olha só, eu sei que na sexta-feira, quando nós estávamos lá no monte, tinha negócio de videogame, tinha negócio de noite do pijama. O que eu quero dizer? Nós não podemos, irmãos, ser igrejas divididas. A rede de dança da igreja não é uma igrejinha dentro da PIBED. A rede de adolescentes, a rede de jovens, não é uma igrejinha dentro da PIBED, ok? É uma igreja só. Então, irmãos, quando a igreja marca uma programação, a prioridade é a programação da igreja, não é a programação das organizações. As organizações, elas são para ser fortalecidas e fortalecer a igreja. A partir do momento que a rede de dança começa a fazer uma coisa, adolescentes outra, jovens outra, a igreja começa a ficar dividida. A igreja dividida não subsiste. Então nós precisamos ter um só pensamento, nós precisamos alinhar, né, todas as coisas, todas as programações, para que não haja essas divisões, né? Ou então nós precisamos acabar com as organizações e ter só uma igreja, né, irmã Cida? Então, irmãos, nós precisamos pensar sobre isso, né? Nós falamos sobre a unidade da igreja na terça-feira, né? Aí parece que a palavra entra aqui e sai aqui, irmão Casão. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, irmãos. Viu, irmão Alexandre? Precisamos tomar esse cuidado, porque senão as coisas não fluem. E aí eu quero fazer mais uma pergunta. Dos que estão aqui agora de manhã, quantos estavam aqui ontem à noite? Não é? E a gente sentiu aqui falta de muitos jovens, muitos adolescentes, muitos irmãos que não estiveram aqui. E é uma programação da igreja, não é? A igreja lá do Barreiro saiu de lá às 5 horas da tarde, irmãos, para chegar aqui, cultuar conosco, sair daqui 9 horas da noite, não é? E nós que moramos aqui, a gente cruza os braços e simplesmente fica em casa, né? E tudo bem. Então, irmãos, olha só, nós precisamos andar em unidade, né? Ou então o negócio não dá certo, ok? Então é importante, fica isso aí para os irmãos. Hoje à noite nós vamos receber aqui o pastor João Vitor, lá da Igreja Batista Central. Nós receberemos também o Daniel, Rafael Bechara e banda também.
né, domingo que vem, sábado que vem, nós continuaremos a celebração, domingo que vem, mas é necessário o apoio de toda a igreja, ok? Não é necessário apenas o apoio de quem está organizando, ou de uma meia dúzia de gente, não. É toda a igreja, ok, irmãos? Então vamos alinhar essas coisas e não vamos deixar esses furos aí, ok? Também nós teremos agora, o mês que vem, o encontrinho das crianças, né? Você que tem seu filho aí de 7 a 12 anos, né? Você pode inscrever sua criança. Se precisar dividir o valor, né? O valor pode ser dividido. Pode procurar aí a nossa rede de crianças, o irmão Altair, a irmã Rosilda e toda a equipe, que eles estarão prontos a te orientar para fazer essa inscrição. Nós teremos em agosto também, né, o Acampa Jovem, ok? Então você também que é jovem aí, de 18 a 100 anos, você pode também fazer sua inscrição para que você participe, né, do Acampa Jovem, amém? Irmãos, eu quero pedir 5 minutinhos depois do culto, a irmã Zi, a irmã esposa do Augusto, a Keila e a irmã não, aqui, a Marli, irmã Marli. Cadê a irmã Marli? Estava aqui, não está? Irmã Marli? Ah, está lá, ó. Viu? Das irmãs, por favor, 5 minutinhos depois do culto, ok? Depois da tenda aqui. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 2 Reis. Mas antes de você abrir a sua Bíblia, nós queremos, né, hoje nós temos várias pessoas que estão vindo aqui na igreja, né, que estarão sendo consagradas ao Senhor, né, e esse é um momento muito feliz para nós. Irmãos, cada gravidez, né, que nós sabemos, né, a gente fica feliz, né, é o número de ovelhas que está aumentando, né? É o número de servos de Deus que está aumentando, né? E agora a gente fica aí sabendo, né, de vários irmãos que já ganharam, que agora já estão para ganhar, já estão grávidos, né? Então é importante, né, nós orarmos e agradecermos a Deus, né, pela vida das nossas crianças, né? E aí a gente vê uns nascendo, outros crescendo. Nós vemos as meninas, né, pequenas aí dançando, né? Daqui a pouco a da Dani já está dançando aí também, né? As netinhas, né, do irmão Luciano, daqui a pouco está todo mundo dançando aí, né? E glória a Deus por isso. Então, eu quero convidar aqui à frente, né, os padrinhos, os avós, os tios, né, das meninas, né, da Ayla, da Emanuele e da Lavínia, os tios, os padrinhos, né, os avós, aqui à frente. Por quê? Porque elas vão entrar depois de nós. Elas vão entrar depois de nós, então. Só dá uma redadinha, só isso aqui tá bom. E nós vamos consagrar essas meninas abençoadas ao Senhor. Sim, sim. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim.
tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai,
contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vou dar um breve testemunho aqui, bem rapidinho, né? Às vezes a gente é surpreendido, né, pelas bênçãos do Senhor, mas quando o Senhor promete, quando Ele fala, Ele cumpre as promessas dEle. E a Lavínia hoje, né, é bênçãos contáveis ou não contáveis, porque as bênçãos do Senhor são infinitas sobre as nossas vidas. Amém? E a palavra do Senhor fala que quando a gente ora e a gente crê, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor, Ele inclina os ouvidos para as nossas orações. E o pastor, né, falou aqui sobre oração. Quando algumas pessoas aqui não sabem, né, só as mais próximas à minha pessoa, que sabem, né, que quando Letícia fez 2 aninhos, eu parei de tomar remédio, né, e coloquem agora, né, amor em minhas palavras, gente, mas eu preciso falar isso, porque muitas das vezes a gente fala até mesmo sem a intenção de machucar ou magoar a pessoa. Mas eu ouvi de muitas pessoas, né, até mesmo depois que eu gerei a Lavínia, você demorou, por que você esperou tanto, né, já está na hora, já passou da hora, palavras que às vezes entram no coração da gente, né, e entra no coração de uma pessoa que às vezes está orando, esperando no Senhor pela bênção. E às vezes chega alguém, até mesmo uma pessoa próxima, uma pessoa amiga, né, da família, falando essas palavras que maltratam, né? E eu precisava, hoje eu falei com o Senhor, Pai, eu preciso falar, né? Em 2021, em plena pandemia, quando surgiu as vacinas, as escolas, né? Para quem não sabe, eu sou professora, mas as escolas, não, as professoras têm que vacinar porque vai voltar às aulas. E eu fui vacinar e devido à vacina que era contraindicada para gestante, eu estava grávida e não sabia, eu sofri um aborto. Poucas pessoas sabem disso, mas hoje eu estou aqui diante da igreja testemunhando. E foi muito sofrido para mim, né? Para mim, para a família, para o Arthur, porque a gente estava esperando desde 2019. E quando veio, né? Veio perante essa circunstância. Mas eu não desisti do meu sonho. Eu não desisti de crer na promessa do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família. E hoje a Lavínia está aqui como um presente. E eu creio, né? O Senhor trouxe em meu coração para dar esse testemunho, porque eu sei que tem alguém aqui que precisa crer nas promessas do Senhor. Se não tiver aqui, está em casa assistindo, ou vai assistir a live posteriormente. Mas eu creio que o Senhor está falando com alguém. Não desista. Não desista, porque o que é seu vai chegar até você. Pode ser que não seja, né, um bebê, mas se for um sonho aí que está sendo gerado há algum tempo. Então creia, não deixe de crer e não deixe de orar, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus.
Irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 2, ela nos traz informações valiosas sobre esse momento em que a família de Jesus nos dá o exemplo, né, de consagrar as crianças a Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre orientou o povo de Israel a apresentar, a consagrar os filhos, a consagrar a família. Inclusive no Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina o seguinte, que o filho primogênito, Arthur, ele era do Senhor, ele nem era da família, nem era dos pais, ele era do Senhor. E aí os pais, para resgatar esse filho, para ter ele como filho da família, vamos assim dizer, né, eles ofereciam um cordeiro, ou oferecia um novilho ou uma novilha, né, de 1 ano, para que esse filho, então, né, esse cordeiro ou esse touro, ele era sacrificado, ele era consagrado a Deus, dedicado a Deus, né, por aquele filho. Então, o primeiro sempre foi de Deus. Agora, é claro que aqui no Novo Testamento, não apenas, né, a Bíblia vem ensinando para nós, consagrar apenas o filho primogênito ou a filha primogênita, mas ele ensina que nós devemos consagrar todos os nossos filhos ao Senhor, né? E é isso que nós estamos aqui fazendo, a exemplo da família de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, a partir do verso 22, diz que, seguindo a ordem, a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus ao templo para ser apresentado e consagrado a Deus. É claro que Jesus, a gente sabe, que era o próprio Deus encarnado no nosso meio. Mas, seguindo, né, a lei mosaica, ele precisaria também ser consagrado, assim como todos os outros filhos, todas as outras crianças. Então Maria e José, conhecedores da palavra que eram, eles então consagraram os seus filhos ao Senhor. E é o que a Dani e o Arthur estão fazendo aqui hoje, consagrando a Lavínia ao Senhor. Por quê? Porque ela já pertence ao Senhor, né? A Lavínia, desde o útero, a Bíblia chama de ventre, mas nós conhecemos como útero. Desde o útero da Dani, a Lavínia, Deus já a conhecia. Antes da primeira batida do coração, Deus já a conhecia e já tinha separado ela para o Senhor. A mesma coisa também com a Ayla, né? Ela, desde quando a sua mãe estava grávida, antes da batida do primeiro coraçãozinho, da primeira batida do coraçãozinho da Ayla, o Senhor já a conhecia e o Senhor já havia separado a Ayla para ele. A mesma coisa com a Emanuele, né? Emanuele também, né? Ela até parece um pouquinho, irmãos, com quem que ela parece? Um cantor famoso, antigo. Vocês lembram? Hã? Parece com a avó? Tá. Ela parece com Elvis Presley, não parece? Ela parece. Então, olha só, gente, brincadeira, tá? Ela é muito linda, ó, a Emanuele muito linda, né? E consagrada ao Senhor, né? Não sei se você sabe também, Elvis Presley também foi consagrado ao Senhor, né? Cantou muito em corais de igreja, né? Aprendeu a tocar na igreja e depois seguiu outra carreira, né? Mas um homem que conheceu muito a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do Senhor em Jeremias diz que antes de nós sermos gerados, o Senhor já nos escolheu. E o Senhor escolheu cada uma das 3 também para Ele, né? E nesse momento, né, nós queremos orar consagrando, né, as 3 meninas ao Senhor. Eu não vou dar conta de segurar todas, mas eu quero chamar as meninas aqui à frente, por favor, as 3 aqui à frente, né? E como igreja, né, nós vamos consagrar as 3 ao Senhor. E a palavra do Senhor orienta a Dani, viu, Dani? E ao Arthur, de vocês ensinarem as suas filhas a andarem no caminho do Senhor. E glória a Deus pela vida de vocês, que vocês estão ensinando isso, né? E que continuem assim, né? Cada dia firme, né? Olhando para o Senhor, porque quando vocês olham, as filhas também olham. Essa responsabilidade também recai sobre a vida da Gabriela, sobre a vida dos avós,
sobre a vida das avós, das tias, dos tios, dos padrinhos, né, de ensinar cada uma das meninas a andar no caminho do Senhor. A gente, eu costumo dizer que às vezes nós olhamos para essas crianças tão tenras, tão pequenas, tão necessitadas dos cuidados dos pais, mas irmãos, vale muito, muito nós investimos na vida das nossas crianças. Aqui pode estar, né, a governadora do estado de Minas Gerais, aqui pode estar a presidente do Brasil, pode estar a prefeita de Contagem, né? Então, são crianças que vale a pena investir na vida delas, porque o futuro delas é um futuro promissor, além de que elas crescerão conhecendo o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Vamos orar neste momento? Estenda sua mão para cá e vamos abençoá-las em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a nossa vida. Agradecemos ao Senhor pelo presente que o Senhor deu, e essa herança é uma herança verdadeira, conforme diz a tua palavra, que cada uma das crianças são herança verdadeira do Senhor. E Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a Lavínia, ó Deus, com toda sorte de bênçãos. Abençoa, Senhor Deus, que a Lavínia continue crescendo, conhecendo o Senhor, conhecendo e fazendo a tua vontade. Pai, eu consagro ao Senhor, ó Deus, toda a família da Lavínia, que ela continue, Senhor Deus, honrando ao Senhor, como tem honrado até aqui. Pai, nós abençoamos aqui os avós, os tios, ó Deus, os primos. Abençoamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui os padrinhos da Lavínia, que todos eles, ó Deus, sejam ricamente abençoados e agraciados com a presença maravilhosa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor também, ó Deus, a vida da Emanuele. Pai, crianças tão lindas, tão perfeitas, colocamos diante do Senhor a Ayla, a Emanuele, ó Deus, juntamente com seus avós, juntamente com as avós aqui, com as tias. Pai, nós abençoamos cada uma delas, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais. Meu Deus, que cada uma dessas meninas, elas cresçam conhecendo o Senhor. Ó Deus, que o futuro delas estejam sempre dirigidos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que aquelas, ó Deus, que escolherão um varão, um homem para estar ao lado delas, que seja um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor, um homem abençoador, um homem conhecedor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, que o Senhor as esteja abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós oramos agradecidos e a consagramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Pai, e em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão aqui, ó Deus, que têm o desejo de ter um filho, de constituir uma família ou de aumentar a família, nós abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Deus, com a bênção da maternidade, com a bênção da paternidade, porque o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe os pais, Deus abençoe os avós, os tios, os primos. Está aqui o cartão de apresentação, de consagração da Lavínia. Está aqui o cartão da Ayla. Está aqui o cartão da Emanuele. Que Deus abençoe as famílias em nome do Senhor Jesus. Ah, sim, por favor. Cadê as fotos? Isto. É os dois ou só um? Cadê as fotos? Glória a Deus. Deus abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Okay? Nós agradecemos, viu, toda a família que está aqui conosco, em nome do Senhor Jesus, viu? Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo
sua bondade posso encontrar. Glória a Deus. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Irmãos, abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. Deixa aí a sua Bíblia aberta, nós vamos ler a partir do verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. E eu não sei se muitos aqui já devem saber, né? Mas o irmão Lázaro e a irmã Letícia, né, já deram aqui a notícia da gravidez da Letícia, né? E também nós temos outro bebê que vai chegar também, né? Do irmão Mário e da irmã Késia, né? Glória a Deus! Mais um bebê, né? Que vai chegar, glória a Deus por isso. Irmãos, eu falei com vocês na terça-feira que vocês receberiam hoje informações, né, sobre as reformas aqui feitas. Eu vou pedir ao irmão Max para colocar lá as fotos. O passador hoje não está aqui. Lá atrás. Mais para cá? Ah, está aqui, tá mesmo, Serginho, eu que não enxerguei. Irmãos, eu trouxe para você essa informação, porque eu achei também muito importante e necessária, né? Aí você está vendo a foto, o que são essas fotos aí? São o antes e o depois da reforma que nós fizemos aqui na igreja, ok? Antes a igreja estava desse jeito, né? E nós... Então, a partir da reforma, nós ficamos desse jeito, né? Graças a Deus, a igreja tem sido muito elogiada, né? Todas as pessoas que passam aqui, os policiais, né, têm elogiado muito a igreja, né, por essa iniciativa, ok? Aí está o passeio, como está. Eu só não tirei uma foto do passeio direto, né? Mas está aí o passeio e a parede da igreja como estava. E como está agora o passeio, né? Também essa grade que tem aqui na frente, né? Estava desse jeito e agora está desse jeito. O portão da igreja, né? Ali a parte da descida do portão, logo aqui, estava desse jeito e agora está desse jeito, ok? Eu tirei mais uma foto, né, só para mostrar aí como ficou também a entrada, o portão já pintado, né? Essa parte aí, essa curva aqui, essa parte redonda aqui da igreja, estava desse jeito e agora está desse jeito, ok? Então, graças a Deus, a igreja ficou bem mais apresentável diante da nossa comunidade, né? Ali é a entrada do banheiro dos homens. E essa parte aqui é onde desce a escada. Só essa parte aqui eu não consegui tirar porque tinha um tanto de bancos, um tanto de negócio lá. E eu não consegui tirar a foto dessa outra parte aqui. Mas ali está a entrada nova, pintada, e a entrada antes de fazer a pintura, antes de reformar. Ok? Aí está a entrada do banheiro das meninas, né? E como ficou agora a entrada aí do banheiro das meninas. Ok? Lá em cima, irmãos, na parte de cima, aquela parte ali que é parecendo madeira, ela estava toda descolando na beira da parede inteira, né? Nós colocamos agora, além de colar novamente, né, colocamos também o rodapé em todos os lados, né? Foi recolado e colocado rodapé em tudo, né, para que não descole mais. Ali é a entrada lá da igreja,
como estava, né, e como está agora, né, depois da reforma, depois da pintura. Ali é a entrada, né, principal ali da igreja. Antes estava verde, né, com aquele acabamento, e agora ficou dessa forma, né, com ali o novo letreiro também, a nova placa ali da igreja, ok? E aí eu tirei dos dois lados também, separados, né, para você ver, né, como ficou bom, como ficou muito bacana, né, ali a entrada da igreja. Do outro lado também, né, e ali estão os dois meninos que fizeram essa obra aí, né, essa obra da reforma, né, e quem fez a placa, né, foi o Paulinho Terrinha, né, Paulinho, filho do pastor Terrinha, é quem fez essas duas placas, né, uma com o LED atrás, que é essa daí, e a outra com a luz por cima, que é essa daí, né, onde as pessoas vão identificar. E nós vamos fazer também uma placa para colocar ali bem à frente do portão, informando, né, os horários dos cultos, os dias e os horários dos cultos. Por que eu trouxe isso aqui, irmãos, essa reforma para a gente pensar, né? Tudo isso é feito com o nosso dízimo, com a nossa oferta, né? E aí tem outras coisas que nós queremos fazer ainda, né? Nós queremos trocar, né, todos esses bancos e colocar cadeira almofadada. Não é para dormir, né, mas é para ter um conforto melhor, para quando, né, os nossos familiares, nossos amigos vierem, né, nos visitar, né, estar conosco, eles terão um lugar mais confortável, né, para cultuar o Senhor junto conosco, né? Então nós queremos trocar, colocar as cadeiras almofadadas, e nós queremos também, irmãos, tirar esse telão aqui, né? Tirar esse telão e colocar ali um telão ou de LED, ou um telão com projetores direcionados, né, que fica igual o telão de LED também. Então nós vamos fazer esse planejamento. Agora, para as cadeiras e para o telão, nós vamos então fazer uma campanha, né, para que toda a igreja esteja participando, né, da compra das cadeiras e das compras. Não que essas compras que nós já fizemos, a igreja não tem participado sim, né, mas nós lançaremos uma campanha para nós colocarmos aqui o telão e também para a compra das cadeiras, ok? Isso vai ser mais para o final do ano, ok? Então tudo isso é feito com o nosso dízimo, com a nossa oferta e com a nossa dedicação, né? E graças a Deus por você que tem sido fiel, né, na entrega do seu dízimo e da sua oferta, e isso proporciona também conforto para a igreja e pregação do Evangelho em toda a terra. Amém? Então vamos ler lá o texto. E o tema dessa mensagem para hoje também é as reformas de Josias. As reformas de Josias. Vamos ler lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 23, de 1 a 8. Diz o seguinte: Então o rei Josias ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, ou do livro da lei, que se achou na casa do Senhor, que se achou no templo. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste decreto que estavam escritos no livro. E todo o povo esteve por este concerto, e todo o povo, né, eles confirmaram este concerto. Verso 4: E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que se tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos ou oferecidos a Baal para o bosque,
para todo o exército do céu e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles a Betel. Verso 5. Também destituiu os sacerdotes, os reis de Judá estabeleceram para incensarem, ou para oferecerem incenso ou sacrifícios nos altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Verso 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Verso 7. Também derribou as casas dos prostitutos, cultuais, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para ídolos do bosque. Verso 8. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Beceba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estava à mão esquerda daqueles que entrava pela porta da cidade. Verso 9. E os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra lida diante da Tua igreja. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor faça com que essa palavra ache lugar fértil em nossos corações, que possamos guardar essa palavra, ó Deus, em nosso coração, em nossa vida. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, o nosso coração nesse momento, a nossa alma, o nosso espírito, ligados à Tua palavra. Nós te agradecemos por essa manhã e por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará em nós e através de nós nesse dia. Nós te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as reformas do rei Josias. Esse rei começou a reinar com 8 anos apenas. É claro que o rei, nessa época em que ele começava a reinar muito novo, ele tinha um regente, tinha alguém que o ajudava, alguém que ajudava no comando. E é claro que tinha os comandantes, tinha os nobres dessa época que ajudavam o rei. Mas o rei, quando ele chega aqui então, à idade mais ou menos entre 22 e 25 anos, ele então começa a tomar as suas próprias decisões. E o rei Josias, irmãos, ele tinha tudo para continuar pecando contra o Senhor, porque o seu pai e o seu avô, eles fizeram tudo para desagradar a Deus, para irar o coração de Deus. Ele poderia seguir o exemplo dos seus pais, mas ele preferiu honrar a Deus, ele preferiu buscar a Deus. E os seus pais, o seu avô e o seu pai, né, eles desonraram a Deus. Eles trouxeram ídolos para dentro do templo que havia sido construído por Salomão. Eles trouxeram vários tipos de altares dentro do templo. É como, irmão, se nós pensássemos hoje aqui esse templo, e aqui nós tivéssemos uma grande estátua de Baal, ali nós tivéssemos outros postes ou altares que ofereciam incensos, que ofereciam sacrifícios a outros deuses, que na verdade não eram deuses, eram demônios. E aí eles então fizeram tudo isso para desagradar a Deus. E os seus pais, o seu avô, o seu pai, havia falecido, deixando tudo isso para que Josias
seguisse os seus exemplos. Mas Josias, ele preferiu, irmãos, fazer o contrário, ele preferiu temer a Deus. Hoje nós vemos algumas pessoas na nossa sociedade que dizem, né, por causa talvez do seu fracasso, por causa das intempéries enfrentadas, por causa talvez dos seus tropeços, ele diz: é porque meu pai fez isso, é porque minha mãe me xingava, é porque o fulano falava assim que eu não ia dar em nada, os meus pais sempre me xingavam e diziam que eu nunca ia dar em nada, que eu não seria uma boa pessoa, ou eu nunca consegui enriquecer porque meu pai sempre ajudou meus irmãos e não ajudou a mim. Os meus irmãos sempre estudaram, eu não pude estudar porque meu pai não me deixou estudar. E às vezes a gente encontra na sociedade pessoas que tentam jogar a culpa no seu antepassado, ou jogar a culpa em alguém. Aqui o Josias, ele tinha, irmãos, todo o mau exemplo do seu avô e do seu pai. Mas ele preferiu não seguir o mau exemplo dos seus antepassados. Ele preferiu então conhecer o Senhor. E aí, irmãos, nós precisamos pensar também sobre a nossa vida. O que nós precisamos reformar na nossa vida hoje. O Josias fez aquela reforma lá no passado, mas ele não fez apenas uma reforma no templo, ele fez uma reforma na vida do povo de Israel. Ele levou o povo de Israel a se entregar a Deus, a reconhecer o senhorio de Deus nas suas vidas. E aí a pergunta para nós nessa manhã é: o que você precisa reformar em sua vida hoje? Porque às vezes, irmãos, na nossa lida cristã, na nossa caminhada cristã, a gente vai acontecendo coisas, vão acontecendo frustrações. É claro que nós temos muita vitória, sim, mas vão acontecendo o que nós então pensamos. Eu uso esse aqui, Sérgio. Fica fácil a gente jogar a culpa em outras pessoas. E aí, na nossa carreira cristã, muitas vezes, vão criando crostas em nosso coração, em nossa alma, nos nossos sentimentos. E aí, a gente vai caminhando com tanto pesar, com tanta tristeza. Tem pessoas que tem dificuldade de vir à igreja, tem pessoas que têm dificuldade de vir em todos os cultos na igreja, né? Tem pessoas que têm dificuldade de vir na terça-feira. Pastor, é porque as pessoas trabalham. Não estou falando de quem trabalha, até porque quem trabalha na terça-feira à noite, ou quem trabalha, né, no domingo de manhã, ou no domingo à noite, é um trabalho, e precisa honrar a empresa com quem ele fez um contrato de trabalho, não é verdade? Não estou falando dessas pessoas, claro que não. Mas tem pessoas que têm dificuldade de vir à igreja, passar 2 horas ou 1h30 na terça-feira. Tem pessoas que têm dificuldade de vir no domingo de manhã. Tem pessoas que têm dificuldade de vir no domingo à noite. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu preciso dar mais tempo para a minha família. Meu irmão, eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Nós temos 168 horas durante a semana. Dessas 168 horas, nós podemos trabalhar, ter lazer, fazer um tanto de coisa e cuidar da família. E aí, o problema é que as pessoas querem cuidar da família, irmã Zilda. Cuidar da família é no horário do culto. Cuidar da família é só nos dias de culto. Aí eu falo com você: por que então essa pessoa, né, que fala assim: não, eu não preciso de estar na igreja de manhã, no domingo de manhã, porque eu tenho que cuidar da minha família. Por que essa pessoa não liga para o patrão dela então e fala assim: patrão, toda sexta-feira eu não vou trabalhar mais, porque eu preciso cuidar da minha família. Você acha que o patrão vai fazer o que com ele? Vai fazer o quê? Vai mandar embora, não é verdade? Vai mandar embora. Irmãos, eu quero até abrir um parêntese aqui. Tem pessoas que ficam 6 meses sem vir na igreja, né? Graças a Deus lá na igreja da pastora não é assim não, né? Lá não é assim não, é nada. Tem pessoas que ficam 6 meses, irmãos, 1 ano sem vir à igreja, e depois ainda vira para a gente e fala assim: não, eu não saí da igreja, não. E às vezes vai até frequentar outra igreja.
e fala assim: eu não saí da igreja. Irmãos, tem gente que pensa que a igreja é casa da mãe Joana, não é? Entra e sai na hora que quer. Eu fico 1 ano, 2 anos fora, depois eu volto, sou membro do mesmo jeito. Irmãos, não é. Inclusive nós falamos sobre isso aqui na Assembleia. A pessoa ficou 6 meses sem vir à igreja, automaticamente ele já está desligado da igreja, porque não existe comunhão de uma pessoa. Aí eu vou voltar a dizer sobre a empresa. Se você ficar 30 dias sem ir na empresa, o que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora por justa causa. Por justa causa. Agora você fica 6 meses sem vir na igreja, 1 ano sem vir na igreja, e acha que é membro do mesmo jeito. Obrigado. E acha que é membro do mesmo jeito. Não é, irmãos. São essas coisas que nós precisamos reformar na nossa vida, irmãos. Irmãos, Josias, né, conforme eu já disse, está aí no capítulo 22, a partir do verso 1 a 3. Josias começou a reinar com 8 anos, ele reinou 26 anos em Israel. E aí, logo que ele começou a entender como pensar como homem, né, depois de seus 20 anos, ele então, irmãos, ele mandou reformar o templo. Ele manda reformar o templo, e aí ele então manda que aqueles homens vão lá, dão uma limpada. Ele ainda não tinha mandado tirar os postes, ídolos, não tinha mandado tirar as estátuas que estavam dentro do templo. Mas aí o sacerdote, fazendo a limpeza do templo, ele encontra então o livro da lei, as leis de Moisés. E aí ali havia as leis, o Pentateuco, e havia também alguns outros livros. E aí o sacerdote então, ele lê aquele livro e entrega ao rei, e lê diante do rei. E ali está dizendo tudo o que havia acontecido com o povo de Israel por causa da sua desobediência, por causa do povo de Israel não andar alinhado na visão, não andar alinhado com a visão de Deus. Por isso que eles estavam sofrendo, por isso que eles estavam passando por dificuldades. E aí quando o livro, irmãos, é lido diante do rei, o rei, ele rasga as suas roupas, em demonstração de arrependimento, de temor a Deus. E aí quando ele rasga suas roupas e diz: nós precisamos nos humilhar diante de Deus, ele convoca todos os sacerdotes, ele convoca os profetas que tinham naquele momento, ele convoca toda a população de Judá e de Israel, de Jerusalém, para que eles pudessem juntos fazer um concerto diante de Deus, um concerto de arrependimento, um concerto de busca, de consagração ao Senhor. Mesmo sendo um rei jovem, ele então, esse foi um dos livros que foi achado, que antigamente ele era escrito e era colocado em rolo, ele era escrito em pergaminho, né, ou em pele de cabras, né, que eram feitos para se escrever naquela época. Irmãos, o povo estava, antes de Josias, eles estavam adorando outros deuses, e eles, como se não bastasse, irmãos, eles ofereciam suas crianças a esse Deus, a essa imagem chamado Moloque. E esse Deus Moloque, irmãos, ele tinha uma abertura aqui entre o seu peito e sua barriga, onde eles colocavam fogo. E aí o povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, eles vinham e lançavam suas crianças. O próprio rei, não o Josias, ele veio e lançou os seus filhos, lançou sua criança ali, oferecendo a esse Deus Moloque. Você já pensou, Dani? Hoje, em vez de nós consagrarmos aqui a Lavínia, em vez de nós consagrarmos aqui as netinhas do irmão Luciano, a gente pegar essas crianças e uma fogueira aqui, jogá-las lá dentro da fogueira para oferecer a Deus, um churrasco de criança para Deus. É isso que eles faziam, irmãos. Em vez de consagrar as crianças ao Senhor, eles iam lá e ofereciam, como você pode ver nessa foto, ofereciam as crianças como sacrifício a esse Deus Moloque. Aí eu pergunto para você, onde você encontra na Bíblia Deus pedindo sacrifício humano?
Você já viu lá na Bíblia? Quantos aqui já leu na Bíblia Deus pedindo sacrifício humano? Eu já. Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac. É ou não é? Mas Deus estava provando a fé de Abraão, né? E aí quando Abraão vai, a Bíblia diz que quando ele ergue o cutelo, que era um tipo de faca que existia naquela época, quando ele ergue o cutelo, e o próprio Deus, irmã Helena, grita lá do céu: opa, para aí, rapaz, precisa fazer isso não, eu não sou Deus que fica pedindo sangue humano não. E aí, quando ele olha para trás, já tem um cordeiro lá, preparado por Deus, para que fosse imolado, para que fosse sacrificado ao Senhor. Irmãos, fora esse pedido que Deus fez a Abraão, você não encontra pedido de sacrifício humano na Bíblia. Só Satanás é que pede sangue humano, Satanás é que pede sacrifício de crianças, só Satanás que pede isso. E aí, irmãos, Josias então, tendo esse conhecimento da lei, do livro, o que ele faz? Ele então manda buscar esse livro e manda fazer com que esse livro fosse lido diante de todo o povo. E a palavra diz aqui para nós, irmãos, que todo o povo, não apenas o rei, se arrependeram da sua desobediência, arrependeram de toda a idolatria que eles estavam cometendo naquele tempo. E aí o rei então dá uma ordem para tirar de dentro do templo todos os altares, todas as imagens, e quebraram, irmãos, eles quebraram, conforme você pode ver aí nessa próxima foto, eles quebraram eles quebraram todas as imagens. E eles não apenas dentro do templo eles tinham esses altares, mas eles tinham altares em todos os lugares, nas montanhas, nos córregos, na beira dos riachos, dos rios. Eles tinham altares para oferecer sacrifícios a outros deuses e a demônios. E Deus se irou com o desalinhamento do povo de Israel. Por que eu quero dizer para você, estou falando para você essa palavra? Porque Deus, Ele quer que nós também reformemos a nossa vida espiritual. Ele quer que nós andemos na mesma linha, no mesmo pensamento. Irmãos, Deus não quer um reino dividido. Deus não quer uma noiva dividida. O rei, em demonstração de arrependimento diante de Deus, ele rasgou as suas vestes. Só que quando nós chegamos mais à frente, encontramos no livro de Joel, capítulo 2, Joel diz o seguinte: nessa época, irmãos, nessa época dos reis, lá no Antigo Testamento, era costume, quando uma pessoa estava arrependida, ela rasgava as suas roupas, ela pegava cinza e jogava cinzas sobre a cabeça, em demonstração de arrependimento e humilhação diante de Deus. Humilhação diante de Deus. Hoje em dia, nós vemos na nossa sociedade pessoas que não se arrependem de seus pecados, pessoas que não querem fazer um concerto com Deus, pessoas que muitas vezes não querem se humilhar diante de Deus. Mas o livro de Joel, capítulo 2, ele diz o seguinte para nós, ele vai muito além do que rasgar uma roupa. Ele diz: Deus não quer que vocês rasguem as vossas roupas, mas Deus quer que vocês rasguem o vosso coração diante dele. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Deus quer que nós façamos uma reforma na nossa vida espiritual. Eu gostaria que você pensasse aí agora, o que mais tem te atrapalhado? O que tem mais te afastado de Deus? Qual a desobediência que você tem cometido, que traz tristeza ao seu coração, que traz arrependimento?
ao seu coração. Eu quero terminar essa palavra perguntando para você o seguinte: qual área da sua vida você precisa reformar nessa manhã para agradar a Deus? Davi, irmãos, em dados momentos que Davi pecava, Davi se arrependia, ia para o pó. E ele dizia o seguinte para Deus: Deus, eu quero agradar os teus olhos, eu quero agradar o teu coração. Pensa aí, irmãos, quando a gente está namorando, não é verdade? Quando a gente está namorando, a gente quer fazer tudo para agradar o coração da namorada, é ou não é verdade? A namorada faz tudo para agradar o coração do namorado. É isso que Davi está dizendo para Deus: eu quero agradar o coração do Senhor. Meu irmão, são tantas coisas que nós precisamos puxar dentro de nós. Puxa na sua memória. Tem alguma coisa que te afasta de Deus, que ao invés de agradar o coração de Deus, você está desagradando o coração de Deus? Você está desalinhado com a vontade e com a palavra de Deus? Talvez tenha alguma coisa que você tem feito que está em desacordo com a palavra de Deus, e esse é o momento de você clamar ao Senhor. Esse é o momento de você se alinhar com Deus. Josias fez uma reforma não apenas no templo em Mazi, mas ele fez uma reforma em todo o povo de Israel, levando o povo a se arrepender diante de Deus. A palavra para nós nessa manhã é arrependimento, é quebrantamento para agradar o coração de Deus. Nós vamos orar neste momento. E se você tem alguma coisa que você precisa alinhar, você não precisa falar para mim, você também não precisa falar aqui. Se tem alguma coisa que você precisa alinhar nessa manhã, Deus está te chamando a essa reforma agora. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Só aquelas pessoas, presta atenção, só aquelas pessoas que precisam fazer uma reforma, fazer um alinhamento com a palavra de Deus nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé. Só você que precisa alinhar alguma área da sua vida. Talvez tenha alguma área da sua vida que está desalinhada, em desacordo com a palavra de Deus. Talvez alguma área sexual, talvez alguma área financeira. Talvez você tenha maltratado alguém por causa de dinheiro, por causa de finanças. Talvez você tenha maltratado o marido, a esposa, os filhos por causa de dinheiro. Talvez você tenha maltratado funcionários. Talvez você tenha maltratado seus patrões por causa de dinheiro. E você precisa alinhar alguma coisa. Talvez você tenha desagradado o coração de Deus porque você não está alinhado com a palavra. Talvez você tenha andado em desobediência à palavra de Deus e à vontade de Deus, e Ele está te chamando para uma reforma, para um conserto nessa manhã. Você precisa fazer uma reforma. Nós precisamos reformar a nossa vida, tirar de nós tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que traz desconforto. Quando o navio fica muito tempo dentro da água, as peças do navio, uma âncora, por exemplo, fica muito tempo dentro da água, ele vai criando uma crosta de sujeira e às vezes de mariscos também, e aquela crosta muitas vezes impede o navio de deslizar mais rápido sobre as águas, impede ele de chegar mais rápido, impede ele de fazer o curso da sua viagem com mais rapidez, com mais tranquilidade, por causa das crostas que vão se agarrando no casco do navio. Assim também muitas vezes é na nossa vida cristã. Vem algumas crostas, vem algumas dificuldades, vem algum desalinhamento com a palavra de Deus, vem desalinhamento com a igreja, com a visão da igreja, e aí a gente vai deixando essas crostas agarrarem, o que nos atrapalha
de chegar mais rápido onde nós precisamos chegar e de fazer aquilo que precisamos fazer. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa minha falha como pessoa, perdoa minha falha como esposa, como marido, perdoa minha falha como filho, perdoa minha falha como membro da igreja. Esse é o momento de você falar com Deus, de você colocar diante dele a sua necessidade, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa reformar diante do Senhor nessa manhã. Não é diante do pastor, não é diante dos irmãos, mas é diante de Deus, que é o mais importante. É diante de Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Obediente a Ele, obediente à palavra. E renova o Espírito na palavra. Peça Ele para não retirar a vontade, o Espírito. Peça o Espírito que Ele encha a sua vida, Ele encha a sua vida, Ele transporte em sua vida.
Eu quero ser mais temente ao Senhor. Irmãos, às vezes quando eu piso na bola com Deus, quando às vezes eu desobedeço a Deus, eu tenho vergonha de chegar diante do espelho. Eu chego diante do espelho e eu falo comigo mesmo: cara, você não vale nada, você não presta. Se não fosse o Espírito Santo de Deus que habita em você, você estaria perdido, porque você não vale nada. Nesse momento eu quero te conclamar. Se você pode nesse momento, vamos nos demonstrar em humilhação ao Senhor. Se você pode, eu queria que você ajoelhasse no seu lugar. Se você quiser sair do seu lugar também não tem problema. Eu quero que você ajoelhe aí no seu lugar, em demonstração de humilhação diante de Deus. Só se você pode. Se você não pode, fique tranquilo, fique do jeito que você está. Que você se quebrante diante do Senhor agora e fale com Ele: Deus, eu preciso desse novo coração. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher diante do Senhor. Eu quero fazer uma reforma espiritual na minha vida. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu me quebranto diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu sei que até aqui eu tenho desobedecido ao Senhor. Eu não tenho sido alinhado com a tua palavra. Mas a partir desta manhã, eu quero me alinhar com o teu propósito. Eu quero me alinhar com a tua vontade para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para esta igreja, para esta comunidade. Eu quero me alinhar com a vontade do Senhor, para que nenhuma pessoa se perca, para que as pessoas se salvem, para que as pessoas busquem ao Senhor. Eu quero dar um testemunho de homem de Deus. Eu quero dar um testemunho de mulher de Deus. Eu quero dar um testemunho de obediência à tua palavra. Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor, se quebrante. Rasgue o seu coração diante de Deus nesta manhã. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. E, ó Deus, aqui de joelhos diante do Senhor, nós declaramos, ó Pai, a nossa total necessidade, a nossa dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor o nosso coração agora. Sabemos, ó Pai, que temos falhado com o Senhor. Sabemos que temos andado em desacordo com a tua palavra. Mas pedimos ao Senhor nesta manhã, nós nos quebrantamos diante de ti, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor nesta manhã. Receba o nosso clamor. Receba, ó Deus, a nossa oração. Receba o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito contrito, quebrantado diante do Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nós nos humilhamos diante do Senhor, certos de que o Senhor está ouvindo a nossa oração, certo de que o Senhor está vendo, ó Deus, o nosso arrependimento. Nós estamos certos, ó Deus, de que já está havendo e haverá ainda mais mover do Senhor nesses dias de aniversário da igreja. Que haja o mover do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa casa, aqui na Pibede, em Estrela d'Alva, em São Mateus, nos bairros adjacentes aqui, ó Pai. Colocamos diante do Senhor o Confisco, colocamos diante do Senhor o Morro das Ovelhas, colocamos diante do Senhor, ó Deus, ali a Vila Mariana. Pai, em nome de Jesus, que vem chegando as multidões de pessoas sendo salvas, sendo resgatadas aqui pela tua igreja e pelas tuas igrejas em Estrela d'Alva. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, colocamos diante do Senhor o nosso coração. Receba, Senhor, a nossa oração, receba a nossa gratidão, receba o nosso quebrantamento. Nós oramos, meu Pai, diante do
Transborda-nos, ó Espírito Santo de Deus. Enche-nos, Senhor, transborda-nos, para que nós possamos andar alinhados com o Senhor, alinhados com o Espírito Santo, alinhados com a Tua palavra. Nós oramos, meu Pai, te glorificamos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nós queremos agradecer todas as pessoas que estão conosco, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Olha só, e nós continuamos, hoje à noite, nós continuamos com a celebração dos 36 anos da igreja. No próximo final de semana, sábado e domingo também, no dia 29, dia 30 também, vem estar conosco, se você pode, vem estar conosco, celebrando ao Senhor. Eu vou pedir 5 minutinhos das irmãs, viu? A irmã Keila, a irmã Azir, irmã, só 5 minutinhos. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.